afinal, o que é o Setembro Amarelo? E aí, gurizada, beleza? Chegou setembro, um mês sempre de muitas alegrias, porque é aniversário da Ana, pra quem não sabe, né? Dia 7 de setembro foi aniversário da Ana. Então tu vai ali e escreve, parabéns, Ana, eu prestigio o teu trabalho, né? Agradece de antemão. Já vou agradecer aí o pessoal pelos parabéns que estão me dando. Obrigada. Mas ele também é um momento para refletir sobre algumas coisas que às vezes são tabus na sociedade. Entre elas, o suicídio. É um tabu aí na nossa sociedade, muitas pessoas não discutem sobre isso. Daí a gente fez até um vídeo sobre o 13 Reasons Why, é isso? É isso, 13 Reasons Why. Sobre o 13 Reasons Why, a gente vai botar aqui em algum lugar, tá? E depois que foi feita essa série, ela trouxe à tona essa temática de suicídio, porque de alguma forma a série glamoriza o suicídio, tá? Mas então se quiser saber mais só a nossa opinião sobre a série, acesse esse vídeo aí que a gente deixou linkado. E eu também vou deixar aqui o vídeo do Nerdologia, que ele fala sobre suicídio, tá? Que é bem legal, assim, que ele fala dos desencadeamentos para as pessoas se suicidarem e tal, também vai ficar linkado aqui. O suicídio, se ele não é encarado de uma forma séria pela sociedade, se ele não tem prevenção, ele pode acontecer uma coisa que a gente chama de efeito Werther, né? Que lá, baseado no livro do Goethe, Sofrimento do Jovem Werther, que é um cara que suicida, teve muito suicídio sobre isso na Alemanha. Então tu só falar sobre suicídio sem de alguma forma tratar com prevenção, tu acaba muito mais potencializando do que diminuindo. Então por isso a responsabilidade de quem vai falar sobre esse tipo de assunto. Daí tem Setembro Amarelo, que uma série de organizações do Brasil, eles resolvem fazer uma série de ações, propagandas, para divulgar essa ideia de prevenção do suicídio. E tem, né, o Outubro Rosa e o Novembro Azul, né? Também tem. Tem vários já, agora eu não me lembro, mas tem outros meses do ano também com propostas assim, mas acho que os mais conhecidos são esses. De acordo com o site, 9 entre 10 suicídios poderiam ser prevenidos se tivesse políticas públicas intensificadas nesse sentido, tá? E cabe ressaltar também que, de acordo com o site, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil, tá? E dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, pra vocês verem que tem uma série de articulações aí de empresas, ONGs, sobre esse assunto. Pra gente ver que o suicídio é algo bem presente dentro das culturas humanas, a gente tem um sociólogo chamado Emile Durkheim, que achava que a sociologia deveria estudar só o fato social, né? Que ele buscava métodos em sociologia, assim, pra poder analisar as coisas e tal. E daí, meus amigos sociólogos, que me desculpem porque eu não sou sociólogo, tô só falando aí algumas coisas que eu li. Então esse fato social pra ele é o quê? Seriam os produtos da vida em sociedade, né? Tem uma série de cultura que ela vai compartilhar coisas e tem coisas que é externa ao indivíduo, que é o fato social que às vezes tu acaba fazendo. E elas podem ou não ser coercitivas, tá? Ah, eu não entendi o que ele falou. Tem tipo uma norma coletiva com maior ou menor intensidade. Então vai, sei lá, desde banho, né? Tomar banho, que tá mais presente em algumas culturas do que outras. A ideia de casamento, que vai estar mais presente em algumas culturas do que outras, tá? Tudo isso pro Durkheim seriam fatos sociais. E entre esses fatos sociais também tem a ideia de suicídio, que é um produto da sociedade, né? Em várias sociedades ao longo do tempo o suicídio esteve presente, maior ou menor escala, associado muito à cultura que tem ali naqueles lugares. Isso levanta uma outra coisa, como prevenir o suicídio? Para entender isso, a gente tem que entender mais ou menos o que provoca o suicídio. Ele está dividido em mais ou menos 3 grandes conjuntos, eu vou deixar um artigo aqui embaixo sobre isso. A ideia de transtorno mental, tá? Então 90% das pessoas que se suicidam, elas têm algum transtorno mental, seja bipolar, de humor. Não todo mundo que tem o transtorno vai cometer o suicídio, mas 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm esse tipo de transtorno, tá? Então ele é um dos elementos. Outro elemento é aquela ideia de estar sem saída, e que daí esse eu acho que é muito forte, assim. Ah, tá vivendo um grande dilema na tua vida, perdeu emprego, acha que a família não gosta de ti, acabou o relacionamento, perdeu amigo, sabe? Essa ideia de achar que de onde tu tá, tu não vai conseguir se erguer e sair dali. Daí tem um dado interessante que na época da crise estadunidense aumentou muito o número de suicídios lá, porque a galera, né, sem grana ou sem essa perspectiva de futuro, acaba cometendo suicídio. E outro item muito importante é a ideia de acesso a meios letais, né? Arma branca, arma, acesso à tubulação de gás que de alguma forma ali possa te infligir dano e tal. Esse item associado aos outros, né, ele ajuda com que as pessoas se suicidem. Tá, beleza, entendi isso. Ah, eu tenho um amigo que tá passando por isso, ou eu tô passando por isso, então o que que faz em relação a isso? Aumentar o esclarecimento da população sobre tratamento e prevenção de suicídio, disponibilizar tratamento eficaz e principalmente aquela lógica de esclarecer cada vez mais a população sobre transtorno mental, tá? Tem, ah não, isso aí é frescura, tá? Ainda tem muito esse pensamento impregnado que qualquer tipo de coisa que não seja física
é um pouco de frescura, né? Então, no momento que tu esclarece a população, isso já é um passo para a prevenção do suicídio. Oferecer esperança. Iniciativa como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número 141. Aconselhamento de pessoas que entendem sobre isso, né? Até eu vou deixar um vídeo aqui linkado sobre o que a Samsung fez na Coreia do Sul sobre uma ponte e tal, dando umas palavras de apoio para as pessoas, que era uma ponte onde as pessoas suicidavam, e depois essa ação que a Samsung fez, né, virou a ponte da vida e tal. As pessoas têm que entender que não interessa o que ela está passando, sempre tem uma saída. E muitas vezes essa saída não é sozinha, a gente tem que ter alguém do nosso lado para que nos dê algum tipo de suporte, mas sempre tem uma saída. Restringir os meios, né, letais. Daí no vídeo do Nerdologia ele até fala da troca de tubulação de gás ali, que antes era um gás que podia ser letal para o ser humano. Com a troca de gás não letal, o número de suicídios diminuiu muito e tal. Onde? Na Inglaterra. E não tô falando aqui de... eu sou a favor ou contra o geral. Porque sempre tem uns imbecil que acabam associando o negócio errado. Tem nada a ver com isso. Mas é só que para esses indivíduos, uma restrição desses meios letais é algo importante. Proteção em pontes, às vezes em janelas que as pessoas colocam e tal. Porque dizem que quando a pessoa ela toma um ímpeto de suicidar, ela faz isso pouco tempo depois, né? Ela pensa melhor e não faz. Então ela faz num ímpeto. Então se tu consegue de alguma forma, a sociedade de alguma forma proteger as pessoas disso, né? Melhor. Tipo, fazer com que essa pessoa tenha um empecilho, né? Tenha um empecilho. Que ela precise pensar uma segunda vez. Exato. A grande isso questão acho que é já essa. diminui muito. Né? Cruzado, então eu espero que esse vídeo ele sirva. Se tu aí tá procurando algum tipo de ajuda, se tu tá passando por isso, se tu tem algum amigo que tá passando por isso, pô, familiar. Também, tem muito essa ideia de que isso é coisa de jovem, mas na verdade tem muitas pessoas adultas, idosas inclusive, que também passam por essas dificuldades, né? E, enfim, o suicídio não é uma coisa estritamente dos jovens, né? Tu tá vendo isso, além de procurar ajuda, tenta criar vínculos, porque eu acho que isso é uma das grandes coisas da relação humana, né? É vínculo, cara. É vínculo. A gente precisa de vínculo. A gente precisa do amigo, a gente precisa da namorada ou não, a gente precisa do cachorrinho ou não. Mas sozinho, nos isolando, a gente não consegue. A gente se sente realmente, quanto mais isolado a gente mais acha que tá no fundo do poço. E vai pelo tio aqui, ó. Depressão não é frescura, tá? Depressão é doença. Sabe alguém que tá passando por isso? Tenta ajudar, tenta estender a mão. Busca uma ajuda de um profissional, tá? Mas é isso, cara. Nada tá perdido na vida. Sempre dá pra se reerguer. Com a ajuda de pessoas gabaritadas, né? Então era isso, gurizada. Se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos por aí, tá? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!